Bem, considerando que nós já estamos com essa quarta peça aqui concluída, o vídeo 11 ele vai começar com a peça 1 da página 79. É uma peça que tem uns recursos muito simples, mas que eu vou mostrar que com a intenção do projeto você pode fazer um aproveitamento de algumas informações e criar ela um pouquinho diferente do que possivelmente você estaria imaginando criar essa peça, tá? Então, observando diretamente que a espessura da peça é igual a 10 milímetros, 10 milímetros, eu posso pensar num recurso que garante que essas duas medidas vão se manter sempre iguais. Caso essas duas medidas não fossem sempre iguais, eu teria que repensar numa situação um pouco diferente. Eu vou utilizar o recurso imaginando que esse 10 milímetros vai ficar sempre igual, tá? Para mostrar uma forma diferente de fazer. A peça então, ela tem 45 milímetros de base, ó, a vista superior seria essa medida aqui, 45, e a altura eu tenho 40 milímetros. Indo ao SolidWorks, eu vou fechar aqui o exercício anterior e vou criar uma nova peça. Plano que eu vou usar, lateral direito, tá? Para que a perspectiva isométrica fique na posição que eu imagino. Acho que eu vou usar o frontal, não o direito, ó. O frontal fica melhor. Então eu vou selecionar o plano frontal, tá? Em função da posição que eu quero ver a peça depois quando ela estiver em isométrica, tá? E vou começar fazendo uma linha daqui, fora da origem, mas no alinhamento da origem. Clico na origem e subo. Com isso, eu fiz um procedimento que já vinculou essa linha horizontal à origem e eu continuei o comando a subir, tá? Se eu tivesse feito sem pensar, eu faria, digamos, começaria da origem, faria uma linha, teria que encerrar essa linha e começar a linha de novo para fazer a segunda linha vertical. Então, com essa estratégia que eu adotei, eu partindo lateralmente, pode ser de cima também, ó, alinhado, ó, bem alinhamento, cliquei, vim até a origem, cliquei, vim na horizontal e cliquei. Aí eu já encerrei todo o esboço, já restringindo ele com a origem. De altura, eu tinha 40 milímetros e de largura eu tinha 45. Então, altura, 40. E aqui essa base aqui com 45. Certo? O que falta agora? Falta que eu coloque a espessura e a largura, ou a profundidade da peça em relação a essa vista é profundidade, né? Então, 60 milímetros de profundidade. Para fazer isso, olha só o que eu vou fazer. Vou chamar o recurso ressalto base. Eu não vou continuar no esboço, ó. Ressalto base. E digo aqui, ó, recurso fino, ó, ele já vem ativado. Recurso fino de 10 milímetros, que é a espessura da placa. Só que eu preciso que ele fique para dentro essa informação, já que a medida que eu estou considerando aqui é a medida por fora, ó, tá? Então eu joguei a espessura para dentro. Nesse caso aqui, eu tenho a condição de colocar a espessura da placa. Bom, nem vou entrar nesse mérito aqui. A espessura da placa. E a largura eu considero o plano médio, jogando 30 milímetros para cada lado do esboço. 60 milímetros no total, né? Mantenho a origem no meio, porque essa peça aqui é simétrica, né? Vejam que tudo que está à esquerda é igual ao que está à direita. Apesar de, na documentação, o projetista não ter colocado a linha de simetria aqui, eu facilmente percebo que ela é simétrica nesse sentido. Então, plano médio para cada lado, o ressalto base. Com esse recurso pronto, eu ainda tenho algum material a acrescentar, baseado naquela estratégia que eu falei de acrescentar material para depois retirar. Tenho o arredondamento. Esse arredondamento de 2 milímetros eu faço com o comando filete. 2 milímetros, clico aqui na aresta e ok, tá?
acrescentei mais esse material. Na sequência eu tenho retirada de material, esse arredondamento, retirada de material, o outro arredondamento da base e uma furação. Eu vou fazer o arredondamento primeiro, porque vocês vão ver que essa furação aqui, ela acontece exatamente no centro desse raio de 15 milímetros. Então, se eu primeiro colocar o arredondamento, eu já tenho essa condição de posicionamento. Agora, por outro lado, analisando que o projetista colocou as cotas, né, restringindo essa informação de centro de furo, talvez seja mais interessante, no caso de uma alteração, que o furo fique livre em relação ao contorno externo. Então, analisando melhor agora o modelo, eu estou achando melhor restringir a furação independente do arredondamento, apesar de que fica evidente que 45 menos 30 é 15 e um raio de 15, então me dá essa condição aqui de profundidade, centro de raio, e na largura 60 milímetros menos 30 dá 30, metade é 15 de novo. Então eu estou com 15 por 15, é exatamente o centro desse raio, a posição do centro do furo. Imaginando que isso não vai se manter, então eu vou restringir a furação independente do raio. Tá? Vou mostrar as duas situações para vocês, até para ficar, já que eu toquei no assunto, eu vou mostrar as duas situações. Eu vou partir para a situação dos 15 milímetros aqui, 15, seleciono as duas arestas, tá? Arredondou, ok. Eu tenho um arredondamento de 5, vou chamar o arredondamento aqui, ó, filete, aqui e aqui, vou alterar para 5 milímetros, enter, tá arredondadinho, tá certinho dos dois lados, aqui, ó, tem arredondamento dos dois lados, e agora eu vou aplicar a furação. Considerando a furação centrada nesse arredondamento, como eu pensei inicialmente, eu posso abrir um esboço nesse plano aqui, selecionei que tem esboço, chamo o comando de círculo, passo o mouse, ó, não clico, passo o mouse perto do raio, ó, vai acender um referencial central aqui, ó. É o ponto do centro do raio. Eu posso usar ele como ponto de restrição, ó. Vejam que o mouse, quando chega nele, ele conecta, né? Tem um coincidente ali, ó. Clicando, abro o círculo, chego perto desse aqui, acontece a mesma coisa, eu vou dar o coincidente também. E agora, basta eu selecionar os dois e eu digo que eles são iguais. Ok? Então esses dois círculos são iguais, ó, alterando diante de um, altero diante do outro. O centro não move, porque está centrado em relação ao arredondamento, ó. Eu não consigo mover, tá? E agora basta eu colocar a dimensão, que é diâmetro 10. Diâmetro 10, seleciono, 10 milímetros, e agora o recurso de corte. Um corte passante, ok? E eu tenho então agora um modelo restrito. Esse modelo aqui, ele usou um recurso de ressalto com um recurso fino, 3 arredondamentos e um corte para furação. Essa furação aqui, excluindo ela e o recurso, só para verificar a segunda situação, se eu quisesse, eu também poderia, para facilitar, eu vou fazer o esboço nesse plano aqui agora. Poderia abrir o esboço, desenhar em qualquer lugar o círculo, ó. Eu tenho uma posição daqui até atrás de 30 milímetros, ó, certo? Ó, para trás, 30 milímetros, 30. Aos poucos vocês vão aprendendo a se referenciar nas vistas também, né? Esse aqui já é um exercício antecipando a teoria de documentação, né? De projeção ortogonal em vistas no plano. Bem, a distância entre centros é 30 milímetros. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma linha de centro, vou criar aqui uma linha de centro na horizontal, tá? Partindo da origem, na horizontal, ó, e vou usar o recurso de espelhamento. Vou espelhar esse círculo em relação a esse centro. Com isso eu garanto que ele fique centrado, ó, metade para cada lado. Como é a condição da simetria aqui, ó, né? Tudo que está à esquerda é igual ao que está para a direita. E agora basta que eu acrescente
a informação do entre centros, que é 30, e a informação do diâmetro do furo, que é 10, para que eu tenha a condição de fazer o corte estudado agora passando também da mesma forma, tá? Então, nessa condição aqui, se eu alterar esse raio, tá? Vou alterar dinamicamente aqui, a furação não é influenciada. No outro caso, a furação estava sendo influenciada. Então, mudando o raio, o furo ia junto, tá? Se vocês quiserem testar, é só testar naquela condição anterior lá, tá? Então aqui eu vou deixar, tá, com os 15 milímetros, ok? E esse modelo aqui também está concluído, tá? O que eu fiz diferente? Usei aqui o recurso do recurso fino para que eu conseguisse colocar aqui, então, fazer todo esse contorno no comando da extrusão, em vez de fazer um contorno como provavelmente vocês fizeram para fazer essa peça, tá? Ok, então. Certo, o que faltou aqui nessa peça ainda? Faltou tirar, salvar, tá? Falta só fazer o salvamento. Essa peça aqui é a peça 1 da página 79, certo? Então, peça 1, exercício 1, página 79. Vou salvar, tá salvo, ok. Então, até o próximo vídeo.